Os livros terminam, mas os mistérios continuam. Você está no História Enigmática. Hoje vamos falar da pedra que revelou um idioma desaparecido. O artefato que desbloqueou os segredos do Egito Antigo, depois de milênios de silêncio. Uma peça única descoberta por acaso durante uma guerra e que mudou tudo o que sabíamos sobre a civilização que mais intrigou a humanidade. Hoje, você vai descobrir por que a Pedra de Roseta é considerada a senha do passado e como ela abriu caminho para que finalmente entendêssemos faraós, templos, rituais, mistérios e histórias enterradas sob as areias do deserto. E claro, vamos investigar os bastidores ocultos dessa descoberta. Foi apenas um achado arqueológico? Ou existia algo mais por trás do súbito interesse europeu em decifrar os segredos do Egito? Prepare-se, a história vai se abrir diante de você. Estamos em 1799. Em meio à campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, soldados franceses trabalham na construção de uma fortificação perto da cidade portuária de Roseta, hoje conhecida como Rachid. Entre destroços e poeira, um soldado chamado Pierre-François Bouchard encontra uma pedra negra, com cerca de 1 metro de altura, com 3 textos diferentes cuidadosamente gravados em sua superfície. Ninguém sabia, naquele momento, que aquele artefato mudaria o mundo para sempre. A pedra foi imediatamente levada aos estudiosos franceses que acompanhavam a expedição. A comunidade acadêmica percebeu algo inédito. Era o mesmo texto, repetido em 3 línguas diferentes. Uma promessa de tradução que parecia quase impossível. Mas antes que pudessem avançar nos estudos, a história deu uma reviravolta. Após a derrota francesa, a pedra foi tomada pelos britânicos como espólio de guerra e levada para Londres. Coincidência? Ou os britânicos já sabiam que aquele objeto era muito mais valioso do que ouro? Vamos analisar a pedra mais de perto. O texto gravado nela é um decreto do faraó Ptolomeu V, datado de 196 a.C. Nada sobrenatural, nada mágico. Um texto burocrático que, à primeira vista, não mudaria a história. Mas o verdadeiro valor da Pedra de Roseta não está no seu conteúdo, e sim na sua tradução paralela. A pedra continha o mesmo decreto escrito em 3 escritas: hieróglifos, a escrita sagrada dos faraós; demótico, uma versão simplificada usada no dia a dia; e grego antigo. O grego era conhecido pelos estudiosos da época. Os hieróglifos, por outro lado, eram um enigma completo. Por mais de 1400 anos, ninguém conseguia lê-los. E ali, na mesma pedra, estava a chave. Era como ter um cofre indecifrável, mas com a senha colada bem ao lado. A notícia se espalhou e a Europa inteira entrou em frenesi. Começou uma corrida científica sem precedentes. Quem decifrasse os hieróglifos primeiro ganharia prestígio, poder acadêmico e, quem sabe, acesso aos maiores segredos da antiguidade. Entra em cena Thomas Young, um brilhante cientista britânico. Ele avançou como ninguém antes, percebendo padrões e identificando os nomes reais, como o de Ptolomeu, que estavam cercados por uma moldura oval chamada de cartucho. Mas foi um francês que mudaria o jogo para sempre. Seu nome era Jean-François Champollion, um gênio obcecado pelo Egito desde a infância. Capaz de passar dias sem comer ou dormir enquanto estudava cópias das inscrições, ele dedicou a vida a esse desafio. Champollion percebeu que os hieróglifos não eram apenas símbolos místicos ou imagens que representavam ideias. Eram um sistema complexo, uma combinação de símbolos fonéticos, que representavam sons, e ideogramas, que representavam palavras ou conceitos. Em 1822, ele finalmente anunciou a descoberta que transformaria a história. Os hieróglifos não eram apenas desenhos, eram uma língua funcional. O Egito Antigo, mudo por séculos, finalmente havia recuperado sua voz. Com o domínio dos hieróglifos, o mundo viu nascer uma nova era de descobertas. A egiptologia, como campo de estudo, explodiu. Inscrições em templos, papiros e tumbas, que antes eram apenas decorações incompreensíveis, se tornaram narrativas vivas. Histórias de reis e reinos, listas de batalhas e tratados de paz, rituais religiosos e fórmulas mágicas, livros funerários,
como o famoso Livro dos Mortos e códigos espirituais, registros de expedições comerciais e viagens a terras distantes. A Pedra de Roseta não era apenas um achado arqueológico. Era a chave que abriu um portal para um mundo que dormia há 1500 anos. Hoje, a Pedra de Roseta está em exibição no Museu Britânico, em Londres, onde é uma das peças mais visitadas. Mas sua localização é motivo de uma intensa controvérsia. O Egito exige sua devolução, argumentando que a pedra foi tomada ilegalmente e é um símbolo do saque colonial. Para muitos egípcios, ela é parte fundamental de sua identidade cultural e deve retornar ao seu país de origem. Do outro lado, o Museu Britânico defende que a pedra é um patrimônio universal e que sua permanência em Londres permite que milhões de pessoas de todo o mundo a vejam. Mas aqui surge uma pergunta incômoda. Por que o Reino Unido insiste tanto em manter esse artefato? Afinal, se o código dos hieróglifos já foi decifrado, por que a pedra original continua sendo tão importante? Seria apenas um símbolo de poder imperial? Ou há algo mais, algo que a história oficial não menciona? A Pedra de Roseta abriu portas, mas também levantou suspeitas. Existem teorias que sugerem que a história que conhecemos é apenas a ponta do iceberg. Alguns especulam que poderiam existir outras pedras como ela, talvez contendo segredos ainda maiores que foram encontradas e ocultadas. Outros se perguntam se parte do texto original da pedra pode ter sido perdida ou até mesmo removida intencionalmente. Há quem diga que a campanha de Napoleão no Egito não era apenas militar, mas escondia interesses simbólicos e esotéricos, e que ele sabia muito mais sobre os mistérios egípcios do que divulgava. Essas teorias sugerem que a Pedra de Roseta é apenas a superfície e que seu verdadeiro valor está naquilo que ela indiretamente permitiu acessar. Textos ocultos, doutrinas secretas de sacerdotes e talvez até mapas antigos que levariam a conhecimentos perdidos. O que realmente foi revelado ao decifrar os hieróglifos? Tudo. Ou apenas aquilo que as potências europeias permitiram que soubéssemos? Vamos pensar no impacto monumental dessa descoberta. Sem a Pedra de Roseta, não entenderíamos a complexa religião egípcia. Não conheceríamos os detalhes da vida de faraós como Tutankhamon, Ramsés II ou Cleópatra. Não teríamos acesso aos textos sagrados que guiavam os egípcios na vida e na morte. O Livro dos Mortos continuaria sendo um mistério indecifrável. O Egito Antigo seria uma enorme sombra na história, uma civilização de pirâmides silenciosas e símbolos mudos. A Pedra de Roseta trouxe o passado de volta à vida. Ela não apenas decifrou um idioma, ela reconstruiu uma civilização inteira, nos permitindo ouvir as vozes de um povo que viveu milênios atrás. Ela nos mostrou que por trás dos monumentos gigantescos havia pessoas com suas crenças, medos, leis e esperanças. A história do Egito deixou de ser um enigma para se tornar uma das narrativas mais ricas da humanidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou de desvendar este mistério, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!